Oi pessoal, sou o Cláudio Rodrigues. Nos próximos 10 dias eu vou estar aqui entrevistando grandes autores da literatura nacional dentro da programação da TV Maricá, da cobertura da Festa Literária Internacional de Maricá. Eu vou começar com o pé direito aqui, entrevistando o novo milionário da literatura brasileira, que é o Itamar Vieira Júnior. Ele já vendeu mais de 1 milhão de cópias do livro Torto Arado. Bateu essa marca recentemente, né? Sim, tive essa notícia da editora de que os livros reunidos venderam mais de 1 milhão de cópias. E você imaginou em que momento que isso poderia acontecer? Que momento? Eu não sei, Cláudio, mas eu vou pensar no começo, quando eu escrevi esse livro, eu não tinha nenhuma editora para publicar. Sim. Terminou que a história desse livro me levou para Portugal. Começou em Portugal, né? E nunca passou por minha cabeça que fosse uma história que fosse ser abraçada dessa maneira pelos leitores e fosse chegar a essa marca tão significativa, né? Para mim ainda tudo é um pouco surpreendente. Não é o seu livro de estreia, né? Não é meu livro de estreia. É o livro que as pessoas conhecem como o seu primeiro livro, mas não é. E que depois leva até as coisas que eu tinha escrito antes. Sim. Mas eu publiquei, antes de Torto Arado, publiquei 2 livros de contos que venceram prêmios regionais. E, bom, a minha primeira publicação data de 2012. Ou seja, quando o Torto Arado saiu, em 2019, eu já tinha 2 livros antes publicados, livros de contos, e já tinha figurado até no Prêmio Jabuti, como finalista na categoria Contos, em 2018. Sim. E em que circunstâncias da tua vida esse livro foi escrito? Eu escrevi esse livro, tem uma história muito particular. Quando eu conto essa história, parece até que eu estou criando uma história sobre o livro. Mas eu comecei a escrever esse livro com 16 anos. E muito inspirado pela literatura brasileira da primeira metade do século XX, principalmente aquele ciclo do Nordeste, os romances sociais, né? Que chamam de regionalistas, mas eu não gosto. 30, geração né? de 30, 45. E eu comecei a escrever essa história, cheguei a escrever 80 páginas, ela se chamava Torto Arado, mas eu não tinha maturidade para concluí-la, mas foi um projeto que eu persegui por 20 anos. E só retomei a escrita desse que veio a público em 2017. Foi naquele momento que eu voltei a essa história. Sentiu e consegui que tinha maturidade para fechar o livro. Já tinha vivido muita coisa. Eu, nesse intervalo, tinha estudado, tinha feito graduação, mestrado, doutorado, tinha ingressado no serviço público, que me levou para o campo do Maranhão e da Bahia, e eu pude viver aquelas experiências que os romances me deram em primeira mão, mas que eu ainda não tinha vivido na prática. Sim. Acho que tudo isso foi importante para que eu escrevesse essa história. E a história das irmãs Bibiana e Belonísia, é tudo inventado ou é baseado em personagens Sempre reais? Me perguntam sobre isso. E eu digo que as personagens, a história, o acidente com a faca, tudo isso é imaginação. Mas Torto Arado está ancorado, está calcado numa rede de verdade que é muito grande. A história das casas que não podiam ser de alvenaria, a história daqueles trabalhadores que viviam como se fossem escravizados ainda em pleno século XX. Todo o contexto histórico e social é baseado na verdade, naquilo que eu encontrei no campo. Tá, a gente estava conversando antes aqui e ele me falava que acredita o sucesso ao público, né? Que abraçou, que aconchegou o Torto Arado, né? Depois de tanto tempo e de tudo que o livro conquistou ao longo desses 5 anos de publicação, eu só posso acreditar o percurso desse livro, o caminho desse livro, onde ele chegou, os prêmios que ele conquistou, ao público leitor que abraçou essa história como uma história brasileira. E aí eu senti que o leitor brasileiro, e nós, se nós ainda não somos um país de leitores, estamos caminhando para isso,
que o público brasileiro, que o leitor brasileiro quer ler suas histórias, ele sente afinidade com essas histórias que falam do nosso país, da nossa formação, que olham com profundidade, com intimidade para aquilo que nós podemos chamar de nosso mesmo. Mas se fosse só a história, também não aconteceria muita coisa, né? A forma de contar conta demais, né? Que faz a diferença, né? E aí teve um trabalho do autor por trás, né? Perseguir de qual maneira contar melhor essa história. E é um caminho muito curioso, porque eu passei anos no campo, passei anos conhecendo literatura, lendo literatura e aprendendo maneiras de narrar, mas eu acho que o momento definitivo e importante foi quando eu entrei no campo de cabeça e percebi que as pessoas contavam histórias à sua maneira. E esse contar de histórias dessas pessoas me influenciou profundamente. Como eu narraria essa história? Tentei em terceira pessoa, de que maneira eu vou narrar isso? E eu percebi que eu deveria dar voz às personagens, elas que de alguma maneira teriam que contar essa história, a maneira que as pessoas contavam histórias no campo, como eu conheci. Foi mais ou menos o que o Guimarães Rosa fez na obra dele, né? Exatamente. Assim, se apropriando daquela linguagem e transformando em literatura. Se apropriando de uma linguagem e recriando essa linguagem, recriando como literatura, né? O Guimarães certamente uma grande referência. Raduan Nassar seria outro também? O Raduan aparece na epígrafe desse livro. Outro autor importantíssimo da nossa literatura e que faz um trabalho com a linguagem que certamente me influenciou. Mas eu não diria que esse livro é um livro tributário. Sei, claro. Da literatura do Raduan, mas certamente ele me influenciou profundamente. Torto Arado ganhou o Prêmio Jabuti, ganhou o Prêmio Oceanos também, né, em 2020. Sim. E vai virar série ou filme na HBO. Sim. E está em cartaz lá na Bahia como um musical. Um musical que está indo nesse momento para São Paulo, já tem previsão também no Rio de Janeiro do musical passar no começo de 2025 pelo Rio de Janeiro. Esse romance me deu muitas alegrias, porque tem uma canção do compositor e cantor Rubel, que se chama Torto Arado, que saiu no último álbum que o Rubel lançou ano passado. Tem uma peça da dramaturga Cristiane Jataí, que já passou por 17 países e se chama Depois do Silêncio, que é inspirada no livro. Na semana passada estava no México apresentando. Tem esse musical, que é Torto Arado, um musical que começou pela Bahia, mas vai circular pelo Brasil. Tem essa proposta de audiovisual que eu tenho acompanhado à distância. São isso muitas que eu queria saber, né? Como é que você, quer dizer, um filho teu, né, foi para o mundo, está no mundo agora. No mundo. Torto Arado já tem traduções em 28 idiomas. Nossa. Esse ano eu estive na França, porque o livro ganhou o prêmio Monluc, e fiz uma turnê na França. E também foi o primeiro livro brasileiro finalista do International Booker Prize em Londres, ou seja, me levou para lugares que eu não imaginava. Eu já fui do Japão. Te trouxe a Maricá. Maricá tá perto, né? Ainda bem que me trouxe até aqui também. Mas o livro me levou do Japão aos Estados Unidos. Eu passei, já participei de lançamento em língua árabe. Sim. Enfim, mês passado eu estava na Suécia, também lançando a edição. É incrível. Na Suécia, e você, em que momento você percebeu que isso era possível, né? Eu ainda não descobri, eu estou descobrindo aos poucos, né? Para cada lugar que esse livro me leva, para esse encontro tão bonito com os leitores. E leitores, se antes eram os leitores brasileiros, agora eu já tenho esse outro espectro dos leitores de outros lugares, né? E aí eu fico fascinado, porque é uma história que, de alguma maneira, eu pensava que essa história... Eu vou contar para você, quando eu escrevi essa história, eu não pensava nada além. Eu estava pensando nas pessoas que eu conhecia, como se eu estivesse contando essa história para as pessoas que eu conhecia e que se interessaria. Se saísse da Bahia já era uma grande coisa, mas saiu para lugares tão longe, tão distantes, né? Então, para mim,
ainda é algo que só a literatura pode fazer. E eu fico pensando nos livros que eu li como leitor, livros escritos em tempos diferentes, em lugares diferentes, lugares tão distantes, e que ainda assim eram capazes de me comunicar algo que é tão humano, né? Que é a nossa experiência. Então... Que o livro tem essa particularidade, por exemplo, que o cinema não tem, que é um diálogo do autor com o leitor, e cada leitor, ele complementa, ele é como se ele fosse o coautor do livro, porque a leitura dele é única, não tem outra leitura igual. Eu sempre falo isso. Nessa engrenagem que nós chamamos de literatura, essa literatura de ficção, o leitor é peça fundamental, porque escrevemos essa história, escrevemos ela com o corpo inteiro, e ela se torna em livro, palavras, mas esse livro é um objeto. Sim. Ele só vai ganhar vida quando o leitor abrir esse livro e reviver toda aquela história. E o leitor revive com o próprio corpo, que lê com os olhos, é a mente que encadeia ali os eventos. E sua história imagina também, né? As personagens. Sua imaginação e né? sua história. E a né? imaginação vai emprestar a imaginação, a emoção, para reviver aquela história. Então, isso não existe, não existe escritor sem leitor. Então, aquele escritor que diz assim, eu escrevo para mim mesmo. Eu acho que tem algo errado aí. Sim. Estamos sempre escrevendo para registrar algo, mas também comunicar algo. E comunicar algo ao leitor. Né? É dessa maneira que a literatura existe e persiste, né? Aí através dos séculos também. Esse livro abriu várias portas, né? Você está com o novo romance, o Salvar o Fogo, está disputando o Prêmio Jabuti deste ano. Está seguindo o mesmo caminho do Torturado, né? Assim, vendendo bem também. Sim, Salvar o Fogo foi o segundo romance que eu lancei no ano passado. Tanto Torturado quanto Salvar o Fogo e o próximo romance que eu estou escrevendo faz parte desse tríptico que eu chamo de Trilogia da Terra, onde personagens, histórias se debruçam sobre a história colonial e escravocrata brasileira e de como o território ainda é algo que está em disputa. Muitas pessoas vivem privadas do território que usam, que trabalham, das suas casas, ou seja, isso a ficção, para mim, foi um caminho para refletir sobre tudo isso, sobre esse direito tão elementar de todo e qualquer ser vivo. Questão de guerra e tudo, veja o que acontece em Gaza nesse momento, né? Mas que ainda é negado para muitos seres humanos. E no Brasil, ainda muitas lideranças camponesas, ambientalistas, indígenas, quilombolas, vivem em risco, são assassinados, porque esse território ainda está em disputa. Você teve alguma dificuldade de escrever depois do sucesso do Torturado? Porque a gente sabe de várias histórias, né? O próprio Truman Capote, depois de A Sangue Frio, não conseguiu escrever nada que prestasse. O nosso Paulo Lins, com o sucesso de Cidade de Deus, ele levou uns 15 anos... Para publicar novamente. E para escrever, ele tinha dificuldade de escrever, porque ele botou uma régua lá, como é que eu vou alcançar esse nível, né? Com você não aconteceu isso, Olha, né? eu não me deixei contaminar por isso. Não eu pensou sempre nisso. pensava, teve um momento muito breve, muito pequeno, depois que o livro ganhou o Jabuti, o Prêmio Oceanos, e aí parece que as pessoas descobriram esse livro, e eu era convidado para tudo, para programas de TV, que eu pensei que poderia ser um problema. Mas aí eu resolvi comigo mesmo, eu digo, eu só falo de Torturado da porta da minha casa para fora. Aqui dentro eu vou continuar a ser a mesma pessoa interessada em literatura, lendo e escrevendo as coisas que eu planejei, que eu desejo escrever. Eu acho que eu consegui estabelecer essa distância e isso para mim foi muito saudável. Então eu não me deixo levar pela onda, não. Ótimo. E você também publicou recentemente um livro infantil, Chupim. Chupim. É a mesma linguagem do Torturado, só que voltado para criança? Chupim é um evento que aparece em Torturado e eu fiz desse pequeno trecho um conto para as crianças, lançando um outro olhar, porque quem conta essa história em Torturado é uma mulher já mais velha, lembrando a infância. E aí eu trouxe esse encontro para o mundo da criança, para ela olhar com um olhar renovado, de ternura. É a história de um menino que é convidado
pelos pais para levantar e espantar os pássaros que são pragas na plantação de arroz. A plantação de arroz não é dos pais, os pais trabalham naquela plantação. E ele, quando chega lá, ele descobre que essa praga, é um pássaro tão gracioso, bonitinho, pretinho, que se chama chupim, e ele acha que o arroz dá para todo mundo, não precisa espantar o pássaro. Então ele começa a sabotar o trabalho das pessoas ali para expulsar o pássaro. Foi minha incursão, eu acho importante. Eu me lembro que se eu sou leitor, se eu escrevo, é porque nesse momento da minha vida eu tive acesso a livros, a leitura lá na infância, e que esse momento é tão importante. E eu vivo cercado de crianças, então as crianças toda hora me pedem para eu contar uma história. Eu digo, eu preciso criar. E chegou o momento de fazer isso. Estamos terminando já, mas eu quero te fazer uma pergunta ainda. Tá todo mundo lendo o Itamar Vieira Júnior, mas quem Itamar Vieira Júnior está lendo atualmente? Nesse momento eu estou lendo um livro de não ficção da Isabel Wilkerson, uma jornalista, escritora americana, que se chama Casta, A Origem do Nosso Mal-Estar, que ela vai analisar algumas sociedades, Índia, Estados Unidos, pensando no continente americano, a Alemanha nazista, como a desumanização de determinada classe termina criando desigualdades e histórias trágicas, como a gente viu na Segunda Guerra, no período segregacionista dos Estados Unidos. É algo que me faz refletir também sobre o Brasil. Eu estou gostando muito, já avancei bastante. Diálogo, né? Tem um diálogo aí com tua própria obra. Eu sou um leitor eu amo ficção, mas sempre que eu posso, eu vou na não ficção também, buscar recursos, conhecimentos, porque eu acho que isso de alguma maneira atravessa aquilo que eu escrevo, a arte, né, que eu me propus a fazer. A tua formação, qual é, assim, profissional, né? Eu sou geógrafo de formação e na pós-graduação eu enveredei pela antropologia. Eu não me preparei, na verdade, assim, se alguém me perguntasse na infância o que eu queria ser, eu ia dizer escritor. Mas como não havia no meu meio escritores, e uma vez minha mãe encontrou os meus escritos e achou que aquilo estava fora de ordem, não era escola, que eu estava brincando com a escola, eu acho que ali a literatura virou um segredo. E eu segui a vida que meus pais queriam, e só mais tarde, quando eu estava estabelecido, eu continuei lendo, escrevendo, mas não mostrava mais nada. Só mais tarde, quando eu estava estabelecido, já tinha me formado, já tinha um emprego, aí eu me dediquei a escrever e já não tive mais medo nem vergonha de mostrar aquilo que eu fazia. Então mostra um pouco aí do... Então mostra um pouco aí vou ler um trechinho de Torturado. Isso. Esse livro que me levou para lugares que eu nunca imaginei estar e que está aí enfim, às vezes o público conhece, o leitor conhece mais o livro do que o autor. Sim. Eu já caminhei assim por lugares, shoppings, algumas coisas... E não me chamam de Itamar, diz assim, ei, Torturado, chega aqui, Torturado. Eu acho engraçadíssimo isso, né? Não, e é bom que preserva um pouco essa coisa, todo mundo quer a fama, né? Mas a gente não quer o ônus da fama. Então, no seu caso, está sendo ótimo, porque você pode continuar indo no supermercado que ninguém vai ficar te enchendo o saco. Ali, né? Mas vai saber ali do Torturado. Né? Vamos lá. Vamos lá. A faca ressurgiu rutilante entre as coisas que Belonísia levava em sua sacola de palha. Por um instante, Bibiana não acreditou se tratar da mesma peça que havia desaparecido da casa antiga, provavelmente pelas mãos de Donana. Caminhou até a frente da casa da mãe. As filhas chamavam do lado de fora para que visse o batizado de bonecas que Ana estava preparando. Se aproximou, muda, e retornou para a cadeira velha onde pendia a lâmina. Estendeu os dedos e sentiu que estava quente ao seu toque, quase candente, quando confirmou do que se tratava. Sentiu vergonha por estar espiando a sacola da irmã, mas não conseguiu disfarçar a surpresa ao ver o que julgava soterrado em sua memória. A cicatriz de sua língua se ressentiu da recordação, formigou, e lançou Bibiana de novo ao dia do acidente. A mão da avó, por um instante, desabou sobre sua cabeça,
que se tornou pesada com as interrogações que surgiram com a imagem. Puxou o objeto pela ponta até que se revelasse por inteiro, a empunhadura de marfim bem acabada, pomos e guarda de um metal mais embaçado, lâmina brilhante, sem envelhecer, e um fio de corte que parecia vibrar, prestes a rasgar o pequeno campo de atmosfera em seu entorno, como se dividisse com um talhar um pequeno lenço de seda. Que lindo. Muito obrigado, Itamar. Obrigado também. Muito obrigado. Nós conversamos aqui com o Itamar Vieira Júnior, autor de Torturado e de outras obras, grande revelação da literatura contemporânea brasileira. E amanhã tem mais. O Gigafone Especial Flim volta com outras entrevistas a partir de agora, tá? Aguarda aí que vem mais. Muito obrigado. Obrigado Valeu. também.